Frankenstein, ou O Moderno Prometeu de Mary Wollstonecraft, Godwin, Shelley. Parte 8. Capítulo 19 a 21. Você vai ouvir agora a leitura integral dos capítulos 19 a 21 de Frankenstein, de Mary Shelley, uma das partes mais sombrias e decisivas da narrativa, em que a promessa de Victor, a fúria da criatura e a ruína emocional finalmente convergem. Nestes capítulos, acompanhamos três momentos centrais dessa espiral trágica. Primeiro, a jornada para o norte e o peso insuportável da promessa. Enquanto Clerval se deslumbra com as cidades e paisagens da Inglaterra e da Escócia, Victor afunda em culpa e medo. Isolado nas ilhas desertas das Orquês, ele tenta cumprir o acordo com o monstro e construir uma segunda criatura, mas cada gesto, cada ferramenta, cada noite em claro o aproxima da loucura moral. Depois, a destruição da companheira e o juramento de vingança. Sob a lua fria, com o monstro observando pela janela, Victor percebe o horror do que está prestes a criar, um segundo ser que talvez amplifique a tragédia. Dominado pelo medo das consequências, ele rasga a criatura inacabada, e, naquele instante, recebe a ameaça que mudará seu destino para sempre. Estarei com você na noite de suas núpcias. O terror o persegue até o mar, até a tempestade, até uma costa desconhecida onde será acusado de um crime terrível. Por fim, o corpo de Clerval e a queda final de Victor. Levado diante de um magistrado, Victor é conduzido ao quarto onde descobre o cadáver de seu melhor amigo. A dor o destrói, ele delira, adoece, quase morre, e desperta numa prisão, reduzido à sombra do que foi. Ainda assim, absolvido e libertado, carrega consigo uma nova certeza: o monstro seguirá até o fim, e a vingança agora faz parte de seu destino irrevogável. Estes capítulos revelam não apenas a ruína de Victor, mas o ponto em que a tragédia se torna inevitável. Aqui, promessa, culpa e sangue se entrelaçam, e cada passo conduz mais fundo ao desfecho devastador desta história. Se esta leitura lhe inspira, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar as próximas partes desta obra, bem como outros títulos que serão publicados aqui. Capítulo 19. Londres era nosso ponto de descanso naquele momento. Decidimos permanecer vários meses nessa cidade maravilhosa e célebre. Clerval desejava o convívio com os homens de gênio e talento que floresciam naquela época, mas isso para mim era um objetivo secundário. Eu me ocupava principalmente dos meios de obter as informações necessárias para cumprir minha promessa e rapidamente me vali das cartas de apresentação que havia trazido comigo, dirigidas aos mais distintos filósofos naturais. Se essa viagem tivesse ocorrido nos meus dias de estudo e felicidade, teria me proporcionado um prazer inexprimível. Mas uma praga havia recaído sobre minha existência, e eu só visitava essas pessoas pelo bem das informações que poderiam me dar sobre o assunto que despertava em mim um interesse tão terrivelmente profundo. A companhia me era penosa. Quando sozinho, eu podia preencher minha mente com as visões do céu e da terra. A voz de Henry me acalmava, e assim eu conseguia iludir-me com uma paz passageira. Mas rostos ocupados, indiferentes e alegres traziam de volta o desespero ao meu coração. Eu via uma barreira intransponível colocada entre mim e meus semelhantes. Essa barreira estava selada com o sangue de William e Justine, e refletir sobre os eventos ligados a esses nomes enchia minha alma de angústia. Mas em Clerval eu via a imagem de meu antigo eu. Ele era curioso e ansioso por adquirir experiência e instrução. A diferença de costumes que observava era para ele uma fonte inesgotável de aprendizado e divertimento. Ele também perseguia um objetivo que há muito tinha em vista. Seu plano era visitar a Índia, acreditando que, graças ao seu conhecimento de suas várias línguas e as ideias que formara sobre sua sociedade, poderia auxiliar de modo significativo o progresso da colonização e do comércio europeus. Apenas na Grã-Bretanha ele poderia levar adiante a execução de seu plano. Ele estava sempre ocupado, e o único obstáculo aos seus prazeres era meu espírito triste e abatido. Tentei ocultar isso o máximo possível, para que eu não o privasse dos encantos naturais a quem estava entrando em uma nova fase da vida, livre de preocupações ou recordações amargas. Frequentemente recusava acompanhá-lo, alegando outro compromisso, para que pudesse permanecer sozinho. Agora também comecei a reunir os materiais necessários para minha nova criação, e isso para mim era como a tortura de gotas d'água caindo continuamente sobre a cabeça. Cada pensamento dedicado a isso era um tormento extremo,
E cada palavra que eu pronunciava em alusão ao assunto fazia meus lábios tremerem e meu coração palpitar. Após passarmos alguns meses em Londres, recebemos uma carta de uma pessoa na Escócia que anteriormente havia estado em visita a nós em Genebra. Ele mencionava as belezas de sua terra natal e perguntava se essas não seriam razões suficientes para nos atrair e prolongar nossa viagem até o norte, até Perth, onde residia. Clerval desejou ardentemente aceitar o convite, e eu, embora abominasse a sociedade, desejava contemplar novamente montanhas e riachos e todas as obras maravilhosas com que a natureza adorna suas moradas escolhidas. Chegamos à Inglaterra no começo de outubro, e agora era fevereiro. Assim, decidimos iniciar nossa viagem rumo ao norte ao fim de mais um mês. Nessa expedição, não pretendíamos seguir pela grande estrada até Edimburgo, mas visitar Windsor, Oxford, Matlock e os lagos de Cumberland, planejando concluir esse percurso por volta do final de julho. Empacotei meus instrumentos químicos e os materiais que havia reunido, decidido a terminar meus trabalhos em algum recanto obscuro das terras altas do norte da Escócia. Deixamos Londres em 27 de março e permanecemos alguns dias em Windsor, passeando por sua bela floresta. Era um cenário novo para nós, montanheses, os carvalhos majestosos, a quantidade de animais selvagens e os rebanhos de cervos imponentes eram novidades para nós. De lá seguimos para Oxford. Ao entrar na cidade, nossas mentes se encheram da lembrança dos eventos que ali ocorreram mais de um século e meio antes. Foi ali que Carlos reunirá suas forças. Essa cidade permanecerá fiel a ele, depois que toda a nação havia abandonado sua causa para aderir ao estandarte do parlamento e da liberdade. A memória daquele infeliz rei e de seus companheiros, o amável Falkland, o insolente Gore, sua rainha e seu filho, davam um interesse particular a cada parte da cidade que se supunha terem habitado. O espírito dos tempos antigos encontrava ali sua morada, e nós nos deleitávamos em seguir seus rastros. Mesmo se esses sentimentos não encontrassem satisfação imaginária, a própria aparência da cidade possuía beleza suficiente para conquistar nossa admiração. Os colégios são antigos e pitorescos, as ruas são quase magníficas, e a adorável Isis, que corre ao lado da cidade através de prados de verdura esquisita, se espalha em uma plácida extensão de águas que reflete a majestosa reunião de torres, espirais e cúpulas, acolhidas entre árvores antigas. Apreciei essa paisagem, e ainda assim meu deleite era amargurado tanto pela memória do passado quanto pela antecipação do futuro. Eu havia sido moldado para uma felicidade pacífica. Durante meus dias de juventude, o descontentamento nunca visitará minha mente, e se eu porventura era vencido pelo tédio, a visão do que é belo na natureza ou o estudo do que é excelente e sublime nas produções humanas sempre conseguia interessar meu coração e comunicar elasticidade ao meu espírito. Mas agora sou uma árvore fulminada, o raio penetrou minha alma, e eu senti então que sobreviveria apenas para exibir o que em breve deixaria de ser, um miserável espetáculo de humanidade arruinada, digno de piedade para os outros e intolerável para mim mesmo. Passamos um período considerável em Oxford, explorando seus arredores e tentando identificar cada lugar ligado à mais inspiradora época da história inglesa. Nossas pequenas viagens de descoberta frequentemente se prolongavam devido aos sucessivos objetos que se apresentavam. Visitamos o túmulo do ilustre Hampden e o campo onde aquele patriota caiu. Por um momento, minha alma se elevou acima de seus medos degradantes e miseráveis para contemplar as ideias divinas de liberdade e autossacrifício das quais aquelas paisagens eram monumentos e lembranças. Por um instante, ousei sacudir minhas correntes e olhar ao redor com um espírito livre e elevado, mas o ferro havia penetrado minha carne, e afundei novamente, trêmulo e sem esperança, em minha miséria. Deixamos Oxford com pesar e seguimos para Matlock, que seria nosso próximo ponto de descanso. A paisagem ao redor dessa vila lembrava, em maior grau, o cenário da Suíça, mas tudo ali era em menor escala, e os montes verdes careciam da coroa dos distantes Alpes brancos que sempre acompanham as montanhas de pinheiros de minha terra natal. Visitamos a caverna maravilhosa e os pequenos gabinetes de história natural, onde as curiosidades estão dispostas da mesma maneira que nas coleções de Servois e Chamonix. Este último nome fez-me tremer quando pronunciado por Henry, e apressei-me em deixar Matlock, com a qual aquela cena terrível permanecia associada. Partindo de Derby, ainda viajando rumo ao norte, passamos 2 meses em Cumberland e Westmoreland.
Eu agora quase podia me imaginar entre as montanhas suíças. Os pequenos trechos de neve que ainda persistiam nas encostas do norte das montanhas, os lagos e o estrondo dos riachos pedregosos eram visões familiares e queridas para mim. Ali também fizemos algumas amizades que quase conseguiram me iludir com momentos de felicidade. O deleite de Clerval era proporcionalmente maior que o meu, seu espírito se expandia na companhia de homens talentosos, e ele descobria em sua própria natureza capacidades e recursos maiores do que imaginara possuir enquanto convivia com seus inferiores. Eu poderia passar minha vida aqui, disse-me ele, e entre essas montanhas eu dificilmente lamentaria a Suíça e o Reno. Mas ele descobriu que a vida de um viajante é uma vida que inclui muita dor em meio a seus prazeres. Seus sentimentos estão sempre tensos, e quando começa a mergulhar no repouso, vê-se obrigado a abandonar aquilo que lhe oferece prazer em busca de algo novo, que mais uma vez prende sua atenção, e que por sua vez ele também abandona por outras novidades. Mal havíamos visitado os diversos lagos de Cumberland e Westmoreland e criado afeição por alguns dos habitantes quando se aproximou o período do nosso compromisso com nosso amigo escocês, e partimos, deixando-os para continuar a viagem. Por minha parte, eu não lamentava. Já havia negligenciado minha promessa por algum tempo, e temia os efeitos da decepção do demônio. Ele poderia permanecer na Suíça e descarregar sua vingança sobre meus parentes. Essa ideia me perseguia e atormentava em todos os momentos nos quais eu poderia, de outro modo, ter arrancado algum repouso e paz. Esperava por minhas cartas com impaciência febril. Se elas se atrasavam, eu ficava miserável e dominado por 1000 temores, e quando chegavam, e eu via no sobrescrito o nome de Elizabeth ou de meu pai, mal ousava ler e verificar meu destino. Às vezes, eu imaginava que o monstro me seguia e poderia apressar minha negligência assassinando meu companheiro. Quando esses pensamentos me dominavam, eu não deixava Henry por um instante sequer. Mas o seguia como sua sombra, para protegê-lo da ira imaginada de seu destruidor. Eu me sentia como se tivesse cometido algum grande crime, cuja consciência me assombrava. Eu era inocente, mas de fato havia traído sobre minha cabeça uma terrível maldição, tão mortal quanto a de um delito. Visitei Edimburgo com olhos e mente fatigados, e ainda assim, aquela cidade poderia ter interessado até mesmo ser mais infeliz. Clerval não a apreciou tanto quanto Oxford, pois a antiguidade desta última lhe era mais agradável. Mas a beleza e a regularidade da cidade nova de Edimburgo, seu castelo romântico e seus arredores, os mais encantadores do mundo, Arthur Seat, o poço de Saint Bernard e as colinas de Pentland, compensaram a mudança e o encheram de alegria e admiração. Mas eu estava impaciente para chegar à conclusão de minha jornada. Deixamos Edimburgo após uma semana, passando por Coupar, St. Andrews e ao longo das margens do rio Tay, até Perth, onde nosso amigo nos esperava. Mas eu não tinha disposição para rir e conversar com estranhos, nem para partilhar de seus sentimentos ou planos com o bom humor esperado de um hóspede. Por isso, disse a Clerval que desejava viajar pela Escócia sozinho. Aproveite você, eu disse, e deixe que este seja nosso ponto de encontro. Posso ficar ausente 1 ou 2 meses, mas não interfira em meus movimentos, eu te suplico, deixe-me em paz e solidão por algum tempo. E quando eu retornar, espero fazê-lo com um coração mais leve, mais afim ao seu temperamento. Henry tentou me dissuadir, mas ao ver que eu estava decidido, deixou de protestar. Insistiu, porém, para que eu escrevesse com frequência. Eu preferiria estar com você, disse ele, em suas caminhadas solitárias, do que com esses escoceses que eu não conheço. Apresse-se, então, meu querido amigo, a voltar, para que eu possa me sentir novamente um pouco em casa, algo que não consigo fazer na sua ausência. Tendo-me separado de meu amigo, decidi visitar algum lugar remoto da Escócia e terminar meu trabalho em solidão. Eu não duvidava de que o monstro me seguia e que se revelaria a mim assim que eu terminasse, para receber sua companheira. Com essa resolução, atravessei as terras altas do norte e escolhi uma das mais remotas ilhas Orkney como cenário dos meus labores. Era um lugar adequado para tal obra, sendo pouco mais que uma rocha cujos flancos elevados eram continuamente golpeados pelas ondas. O solo era estéril, mal oferecendo pasto para algumas vacas miseráveis e aveia para os habitantes, que consistiam em 5 pessoas cujos membros magros e ossudos testemunhavam a miséria de sua alimentação. Vegetais e pão, quando se permitiam tais luxos,
e até mesmo água fresca, precisavam ser trazidos do continente, a cerca de 5 milhas de distância. Em toda a ilha havia apenas 3 cabanas miseráveis, e uma delas estava vazia quando cheguei. Essa eu aluguei. Continha apenas 2 cômodos, e ambos exibiam toda a sordidez da mais absoluta penúria. O telhado de palha havia cedido, as paredes estavam sem reboco e a porta caída das dobradiças. Mandei reparar tudo, comprei algum mobiliário e tomei posse do local, incidente que provavelmente teria despertado surpresa se todos os sentidos dos aldeões não estivessem entorpecidos pela necessidade e pela pobreza sórdida. Assim, vivi sem ser observado e sem ser importunado, mal agradecido pela ração de comida e roupas que eu distribuía, tanto o sofrimento embota até as mais grosseiras sensações humanas. Nesse retiro, dedicava as manhãs ao trabalho, mas à noite, quando o tempo permitia, eu caminhava pela praia pedregosa do mar para ouvir as ondas bramindo e arrebentando aos meus pés. Era um cenário monótono, mas sempre em mudança. Pensava na Suíça, era algo muito diferente daquela paisagem desolada e assustadora. Suas colinas são cobertas de vinhas, e suas cabanas espalham-se densamente pelas planícies. Seus belos lagos refletem um céu azul e suave, e quando agitados pelos ventos, seu tumulto não passa da brincadeira de uma criança viva quando comparado aos rugidos do oceano gigante. Dessa maneira distribuí minhas ocupações quando cheguei, mas conforme prossegui em meu labor, ele se tornava a cada dia mais horrível e penoso para mim. Às vezes eu não conseguia me obrigar a entrar no laboratório por vários dias, em outras ocasiões, trabalhava dia e noite para completar minha obra. Era, de fato, um processo vil no qual eu estava empenhado. Durante meu primeiro experimento, um tipo de frenesi entusiástico havia me cegado para o horror de minha tarefa, minha mente estava fixada intensamente na consumação de meu trabalho, e meus olhos fechados ao horror de meus atos. Mas agora eu me dedicava a ele de sangue frio, e meu coração frequentemente enjoava diante da obra de minhas próprias mãos. Nessa situação, ocupado na mais detestável atividade e imerso em uma solidão onde nada podia por um instante desviar minha atenção da cena em que eu estava engajado, meu espírito tornou-se desigual, tornei-me inquieto e nervoso. A cada momento temia encontrar meu perseguidor. Às vezes eu me sentava com os olhos fixos no chão, temendo levantá-los para não encarar o objeto que eu mais receava ver. Temia afastar-me da vista de outros seres humanos, pois receava que, estando sozinho, ele viesse reclamar sua companheira. Nesse meio tempo, eu seguia trabalhando, e meu labor já estava consideravelmente avançado. Eu olhava para sua conclusão com uma esperança trêmula e ansiosa, esperança que eu não ousava me permitir questionar, mas que se misturava a pressentimentos obscuros de desgraça que faziam meu coração adoecer em meu peito. Capítulo 20. Eu estava sentado certa noite em meu laboratório. O sol havia se posto, e a lua acabava de surgir do mar. Eu não tinha luz suficiente para meu trabalho, e permaneci ocioso, numa pausa de consideração sobre se deveria abandonar minhas tarefas por aquela noite ou apressar sua conclusão com uma tensão incessante. Enquanto eu me sentava, ocorreu-me uma série de reflexões que me levou a pensar nos efeitos do que eu estava prestes a fazer. 3 anos antes, eu me empenhara da mesma maneira e criara um demônio cuja barbárie incomparável havia devastado meu coração e o enchido para sempre do mais amargo remorso. Eu estava agora prestes a formar outro ser cujas disposições me eram igualmente desconhecidas. Ela poderia tornar-se 10.000 vezes mais maligna do que seu companheiro e deleitar-se, por si mesma, no assassinato e na desgraça. Ele jurara abandonar a vizinhança dos homens e esconder-se em desertos, mas ela não, e ela, que muito provavelmente se tornaria um animal pensante e racional. Talvez se recusasse a cumprir um pacto feito antes de sua criação. Eles poderiam até odiar um ao outro. A criatura já existente detestava sua própria deformidade, e não poderia ele conceber aversão ainda maior ao contemplá-la diante de si, em forma feminina? Ela também poderia voltar-se com repulsa para longe dele, atraída pela superior beleza do homem. Poderia abandoná-lo, e ele ficaria novamente sozinho, enfurecido pela nova provocação de ser rejeitado por alguém de sua própria espécie. Mesmo que partissem da Europa e habitassem os desertos do Novo Mundo, um dos primeiros resultados das simpatias pelas quais o demônio tanto ansiava seriam filhos, e uma raça de diabos seria propagada sobre a terra, capaz de tornar a própria existência da espécie humana uma condição precária e aterradora.
Eu tinha o direito, por meu próprio benefício, de infligir essa maldição às gerações eternas. Antes eu havia sido comovido pelos sofismas do ser que criará, havia sido atordoado por suas ameaças diabólicas, mas agora, pela primeira vez, a maldade de minha promessa irrompeu diante de mim. Estremeci ao pensar que futuras eras poderiam me amaldiçoar como o flagelo cujo egoísmo não hesitou em comprar sua própria paz ao preço, talvez, da existência de toda a raça humana. Tremeu meu coração, e senti-o falhar dentro de mim, quando, levantando os olhos, vi à luz da lua o demônio à janela. Um sorriso hediondo enrugava seus lábios enquanto ele me observava ali sentado, cumprindo a tarefa que me havia imposto. Sim, ele me seguirá em minhas viagens, vagara por florestas, escondera-se em cavernas ou tomado refúgio em planícies vastas e desertas, e agora viera para marcar meu progresso e exigir o cumprimento de minha promessa. Quando o encarei, sua fisionomia exprimia o grau máximo de malícia e traição. Pensei, com uma sensação de loucura, em minha promessa de criar outro semelhante a ele. Tremendo de paixão, rasguei em pedaços a coisa em que trabalhava. O miserável viu-me destruir a criatura cuja futura existência era seu único fundamento de felicidade, e, com um uivo de desespero e vingança infernal, retirou-se. Deixei o aposento e, trancando a porta, fiz um voto solene em meu próprio coração de nunca retomar meus trabalhos, e então, com passos trêmulos, busquei meu quarto. Eu estava sozinho, ninguém estava ali para dissipar a escuridão e aliviar-me da opressão nauseante das mais terríveis reflexões. Várias horas se passaram, e permaneci junto à janela, olhando para o mar. Estava quase imóvel, pois os ventos haviam se acalmado, e toda a natureza repousava sob o olhar da lua tranquila. Apenas alguns barcos de pesca pontilhavam as águas, e vez ou outra brisa suave trazia o som de vozes, enquanto os pescadores chamavam uns aos outros. Senti o silêncio, embora mal estivesse consciente de sua extrema profundidade, até que meu ouvido foi subitamente despertado pelo som de remos batendo na água perto da costa, e alguém desembarcou muito próximo à minha casa. Poucos minutos depois, ouvi o render da minha porta, como se alguém tentasse abri-la suavemente. Tremi da cabeça aos pés, tive um pressentimento de quem era e quis despertar um dos camponeses que viviam numa cabana não muito distante da minha, mas fui vencido pela sensação de impotência, tão frequente nos sonhos pavorosos, quando tentamos inutilmente fugir de um perigo iminente e nos sentimos enraizados ao chão. Logo ouvi passos ao longo do corredor, a porta se abriu, e apareceu o miserável que eu temia. Fechando a porta, ele aproximou-se de mim e disse, numa voz abafada: "Você destruiu a obra que começou, o que pretende? Ousa quebrar sua promessa?" Suportei trabalho e miséria, deixei a Suíça seguindo seus passos, rastejei pelas margens do Reno, entre suas ilhas de salgueiros e sobre os cumes de suas colinas. Vivi muitos meses nas planícies da Inglaterra e nos desertos da Escócia. Suportei fadiga incalculável, frio e fome, ousa destruir minhas esperanças. Vá embora! Eu quebro minha promessa, nunca criarei outro como você, igual em deformidade e maldade. Escravo, antes eu raciocinei com você, mas mostrou-se indigno de minha condescendência. Lembre-se de que possuo o poder. Você se julga miserável, mas posso torná-lo tão infeliz que a luz do dia lhe será odiosa. Você é meu criador, mas eu sou seu mestre, obedeça. A hora de minha hesitação passou, e o período de seu poder chegou. Suas ameaças não me moverão a praticar um ato de maldade, ao contrário, confirmam minha determinação de não criar para você uma companheira no vício. Devo eu, de sangue frio, soltar sobre o mundo um demônio cujo deleite está na morte e no sofrimento? Vá embora! Estou firme, e suas palavras apenas exasperarão minha ira. O monstro viu minha determinação em meu rosto e rangiu os dentes na impotência da raiva. Deve cada homem, gritou ele, encontrar uma esposa para seu seio, e cada animal ter seu par, enquanto eu fico sozinho? Tive sentimentos de afeto, e foram retribuídos com detestação e desprezo. Homem! Você pode odiar, mas cuidado! Suas horas passarão no pavor e na miséria, e logo cairá o raio que arrancará de você sua felicidade para sempre. Deve você ser feliz enquanto eu rastejo na intensidade de minha desgraça? Você pode extinguir minhas outras paixões, mas a vingança permanece, vingança, daqui em diante mais cara que a luz ou o alimento.
Posso morrer, mas antes você, meu tirano e tormentador, há de amaldiçoar o sol que contempla sua miséria. Cuidado, pois não temo nada e, portanto, sou poderoso. Vigiarei com a astúcia de uma serpente, para que possa ferir com seu veneno. Homem, você há de se arrepender das injúrias que me inflige. Demônio, cale-se, e não envenene o ar com essas palavras malignas. Declarei minha resolução a você, e não sou covarde para me curvar diante de palavras. Deixe-me, sou inexorável. Muito bem. Eu vou, mas lembre-se, estarei com você na noite de suas núpcias. Avancei e exclamei, canalha. Antes de assinar minha sentença de morte, certifique-se de que você mesmo está seguro. Eu o teria agarrado, mas ele escapou e deixou a casa precipitadamente. Alguns instantes depois, viu em seu barco, que cortou as águas com rapidez de flecha e logo se perdeu entre as ondas. Tudo voltou ao silêncio, mas suas palavras continuaram a soar em meus ouvidos. Eu ardia de fúria, desejando perseguir o assassino de minha paz e precipitar-lhe o corpo no oceano. Caminhei de um lado para outro, agitado, enquanto minha imaginação evocava 1000 imagens para me torturar. Por que eu não o seguirá e travara com ele um combate mortal? Mas eu o deixara partir, e ele havia tomado rumo ao continente. Estremeci ao imaginar quem poderia ser a próxima vítima sacrificada à sua insaciável vingança. E então me lembrei de suas palavras, estarei com você na noite de suas núpcias, esse, então, seria o momento fixado para o cumprimento de meu destino. Naquela hora eu morreria, de uma só vez, satisfaria e extinguiria sua maldade. Essa perspectiva não me movia ao medo, mas quando pensei em minha amada Elizabeth, em suas lágrimas e tristeza interminável ao descobrir seu amante barbaramente arrancado de sua vida, lágrimas, as primeiras que eu derramara em muitos meses, correram dos meus olhos. E resolvi não cair diante de meu inimigo sem uma luta amarga. A noite passou, e o sol ergueu-se do oceano, meus sentimentos tornaram-se mais calmos, se isso pode ser chamado calma, quando a violência da fúria cede às profundezas do desespero. Deixei a casa, a cena horrenda da disputa da noite anterior, e caminhei pela praia, que eu quase via como uma barreira intransponível entre mim e meus semelhantes. Sim, um desejo de que isso fosse verdade atravessou meu espírito. Desejava poder passar minha vida naquela rocha estéril, fatigado, é verdade, mas livre de choques repentinos de miséria. Se eu retornasse, seria para ser sacrificado ou para ver aqueles que mais amava morrerem sob as mãos de um demônio que eu mesmo havia criado. Vaguei pela ilha como um espectro inquieto, separado de tudo que amava e miserável nessa separação. Quando o meio-dia chegou, e o sol se elevou mais, deitei-me na relva e fui dominado por um sono profundo. Havia permanecido acordado durante toda a noite anterior, meus nervos estavam agitados e meus olhos inflamados pela vigília e pela angústia. O sono no qual agora mergulhei me restaurou, e quando despertei, voltei a sentir como se pertencesse à raça humana, e comecei a refletir sobre o que havia acontecido com mais serenidade. Ainda assim, as palavras do demônio soavam em meus ouvidos como um toque fúnebre. Pareciam um sonho, mas tão nítidas e opressivas quanto a própria realidade. O sol já ia bem baixo, e eu ainda estava sentado à beira-mar, satisfazendo meu apetite, que se tornará voraz, com um bolo de aveia, quando vi um barco de pesca portar bem perto de mim, e um dos homens trouxe-me um embrulho. Continha cartas de Genebra e uma de Clerval, suplicando que eu me juntasse a ele. Dizia que estava consumindo seu tempo inutilmente onde se encontrava, que cartas dos amigos que fizera em Londres pediam seu retorno, para concluir a negociação em que haviam entrado para seu empreendimento na Índia. Não podia mais adiar a partida, mas, como sua viagem a Londres poderia ser seguida, ainda mais cedo do que imaginava, de um percurso mais longo, suplicava-me que lhe concedesse o máximo de minha companhia que eu pudesse dispensar. Rogava, portanto, que eu deixasse minha ilha solitária e o encontrasse em Perth, para que seguíssemos juntos rumo ao sul. Essa carta, em certa medida, trouxe-me de volta à vida, e decidi abandonar minha ilha ao fim de 2 dias. Entre mentes, antes de partir, havia uma tarefa a cumprir, a qual eu estremecia só de pensar. Precisava embalar meus instrumentos químicos, para tanto, devia entrar no quarto que fora o cenário de meu trabalho odioso, e manusear aqueles utensílios cuja simples visão me causava náusea.
Na manhã seguinte, ao romper do dia, reuni coragem suficiente e destranquei a porta de meu laboratório. Os restos da criatura semi-terminada, que eu destruíra, jaziam espalhados pelo chão, e quase senti como se tivesse mutilado a carne viva de um ser humano. Detive-me por um instante para recobrar a compostura e então entrei no aposento. Com a mão trêmula, retirei os instrumentos dali, mas pensei que não deveria deixar os despojos de meu trabalho ali, para não despertar horror e suspeita nos camponeses. Por isso, coloquei-os num cesto, junto com grande quantidade de pedras, e, empilhando tudo, resolvi lançá-lo ao mar naquela mesma noite. Enquanto isso, sentei-me na praia, ocupado em limpar e arrumar meu aparato químico. Nada poderia ser mais completo do que a mudança que ocorrerá em meus sentimentos desde a noite da aparição do demônio. Antes, eu encarava minha promessa com um sombrio desespero, como algo que, quaisquer que fossem as consequências, devia ser cumprido, mas agora sentia como se um véu tivesse sido retirado de diante de meus olhos, e pela primeira vez, eu visse com clareza. A ideia de retomar meus trabalhos não me ocorreu por um instante sequer. A ameaça que ouvirá pesava em meus pensamentos, mas eu não refletia que um ato voluntário meu poderia afastá-la. Estava resolvido, em meu íntimo, de que criar outro semelhante ao monstro que eu primeiro formara seria um ato do mais vil e atroz egoísmo, e expulsei da mente qualquer pensamento que pudesse conduzir a conclusão diferente. Entre 2 e 3 horas da manhã, a lua ergueu-se. Então, levando meu cesto a bordo de um pequeno barco, naveguei cerca de 4 milhas afastando-me da costa. A cena era absolutamente solitária, alguns poucos barcos voltavam em direção à terra, mas eu seguia em sentido oposto. Sentia como se estivesse prestes a cometer um crime terrível e evitava, com ansiosa repulsa, qualquer encontro com outros seres humanos. Em certo momento, a lua, que até então estivera clara, foi de súbito coberta por uma nuvem espessa, e aproveitei a escuridão para lançar meu cesto ao mar. Ouvi o som borbulhante enquanto afundava e então me afastei daquele ponto. O céu ficou encoberto, mas o ar era puro, embora gelado pela brisa nordeste que então se erguia. Ainda assim, ela me revigorou e encheu-me de sensações tão agradáveis que decidi prolongar minha permanência sobre a água e, fixando o leme numa posição reta, estendi-me no fundo do barco. Nuvens encobriram a lua, tudo se tornou obscuro. E eu ouvi apenas o som da embarcação enquanto sua quilha cortava as ondas. O murmúrio embalou-me, e em pouco tempo adormeci profundamente. Não sei quanto tempo permaneci nessa situação, mas, quando acordei, o sol já havia subido consideravelmente. O vento estava forte, e as ondas ameaçavam a todo momento a segurança de meu pequeno barco. Descobri que o vento soprava do nordeste e devia ter me impelido para longe da costa de onde eu partirá. Tentei mudar o rumo, mas logo percebi que, se insistisse, o barco seria imediatamente tomado pela água. Nessa situação, meu único recurso era deixar-me levar pelo vento. Confesso que experimentei alguns momentos de terror. Eu não tinha bússola e conhecia tão pouco a geografia daquela região do mundo que o sol pouco me ajudava. Poderia ser arrastado para o vasto Atlântico e sentir todos os tormentos da fome, ou ser tragado pelas águas imensuráveis que rugiam e se chocavam ao meu redor. Já havia muitas horas que eu estava no mar e sentia o tormento de uma sede abrasadora, prelúdio de outros sofrimentos. Olhei para o céu, coberto de nuvens que corriam diante do vento. Apenas para serem logo substituídas por outras. Olhei para o mar, ele seria minha sepultura. Demônio! Exclamei, tua tarefa já está cumprida. Pensei em Elizabeth, em meu pai e em Clerval, todos deixados para trás, sobre os quais o monstro poderia saciar suas paixões sanguinárias e impiedosas. Essa ideia lançou-me numa espécie de devaneio tão desesperado e horrível que, ainda agora, quando a cena está prestes a encerrar-se para sempre diante de mim, estremeço ao recordá-la. Algumas horas se passaram assim, mas, pouco a pouco, à medida que o sol descia em direção ao horizonte, o vento foi amainando até tornar-se uma brisa suave, e o mar se acalmou, livre de vagas revoltas. Em seu lugar, porém, surgiu uma forte ondulação. Eu senti enjoo e mal conseguia manter a mão no leme, quando, de repente, avistei ao sul uma linha de terras elevadas. Quase exausto, como eu estava, pela fadiga e pela terrível incerteza que suportara por tantas horas, aquela súbita certeza de vida irrompeu em meu coração como uma inundação de alegria quente, e lágrimas jorraram dos meus olhos.
Como são mutáveis nossos sentimentos, e quão estranho é esse apego tenaz que temos à vida, mesmo no excesso da desgraça. Improvisei outra vela com parte de minhas roupas, e com avidez, conduzi meu curso em direção à terra. Ela tinha um aspecto selvagem e rochoso, mas, ao me aproximar mais, percebi facilmente sinais de cultivo. Vi embarcações perto da costa e, de repente, encontrei-me novamente nos arredores do homem civilizado. Segui cuidadosamente as reentrâncias do litoral e saudei um campanário que finalmente vi surgir atrás de um pequeno promontório. Como eu estava em estado de extrema fraqueza, decidi dirigir-me diretamente à cidade, como o lugar onde mais facilmente poderia obter alimento. Felizmente, eu trazia dinheiro comigo. Ao contornar o promontório, percebi uma pequena cidade bem cuidada e um bom porto, no qual entrei, sentindo o coração saltar de alegria por meu inesperado escape. Enquanto eu me ocupava em amarrar o barco e arrumar as velas, várias pessoas se aglomeraram no local. Pareciam muito surpresas com minha aparência, mas, em vez de me oferecer qualquer ajuda, cochichavam entre si, com gestos que, em outra ocasião, talvez me tivessem causado certa apreensão. Naquele momento, porém, apenas observei que falavam inglês e, por isso, dirigi-me a eles naquele idioma. Meus bons amigos, disse eu, seriam tão amáveis a ponto de me dizer o nome desta cidade e informar onde estou? Logo saberá, respondeu um homem de voz rouca. Talvez tenha vindo parar num lugar que não lhe há de agradar muito, mas garanto que não será consultado quanto ao seu alojamento. Fiquei extremamente surpreso ao receber resposta tão rude de um estranho, e também inquieto ao notar os semblantes carrancudos e irados de seus companheiros. Por que me responde com tanta aspereza? Repliquei. Certamente não é costume dos ingleses receber estranhos com tamanha falta de hospitalidade. Não sei, disse o homem, qual seja o costume dos ingleses, mas o costume dos irlandeses é odiar canalhas. Enquanto esse estranho diálogo prosseguia, percebi que a multidão aumentava rapidamente. Seus rostos exprimiam uma mistura de curiosidade e cólera, o que me incomodava e, em certa medida, me alarmava. Perguntei o caminho até a estalagem, mas ninguém respondeu. Então avancei, e ergueu-se um murmúrio na multidão que me seguia e cercava, quando um homem de aspecto desagradável aproximou-se, tocou-me no ombro e disse: Vamos, senhor, precisa acompanhar-me até a casa do Sr. Kirvin, para prestar contas de si. Quem é o Sr. Kirvin? Por que devo prestar contas de mim? Isto não é um país livre? Sim, senhor, livre o bastante para gente honesta. O Sr. Kirvin é magistrado, e o senhor está aqui para dar explicações sobre a morte de um cavalheiro que foi encontrado assassinado aqui na noite passada. Essa resposta me assustou, mas recobrei-me logo em seguida. Eu era inocente, isso poderia ser facilmente provado. Assim, segui meu condutor em silêncio e fui levado a uma das melhores casas da cidade. Eu mal me sustentava, exausto de fome e cansaço, mas, cercado por uma multidão, julguei prudente convocar todas as minhas forças, para que nenhuma fraqueza física fosse tomada como sinal de temor ou culpa consciente. Pouco imaginava, então, a calamidade que, em poucos instantes, viria bater-se sobre mim e extinguir, em horror e desespero, qualquer medo de desonra ou de morte. Aqui preciso fazer uma pausa, pois é necessário reunir toda a minha fortaleza para trazer de volta à memória, com o devido detalhe, os acontecimentos pavorosos que estou prestes a relatar. Capítulo 21. Fui logo introduzido à presença do magistrado, um homem idoso e benevolente, de modos calmos e brandos. Contudo, lançou sobre mim um olhar de certa severidade. Voltando-se então para os que me conduziam, perguntou quem se apresentava como testemunha naquela ocasião. Cerca de meia dúzia de homens adiantou-se, e, escolhido um deles pelo magistrado, este declarou que estivera pescando na noite anterior com o filho e o cunhado, Daniel Nugent, quando, por volta das 10 horas, perceberam levantar-se um forte vento do norte e decidiram, por isso, retornar ao porto. A noite estava muito escura, pois a lua ainda não havia nascido. Eles não aportaram no ancoradouro, mas, como de costume, numa enseada cerca de 2 milhas abaixo. Ele foi na frente, carregando parte dos apetrechos de pesca, e os companheiros o seguiram a certa distância. Enquanto caminhava pela areia, tropeçou em alguma coisa e caiu de todo o comprimento no chão.
Seus companheiros aproximaram-se para ajudá-lo e, à luz da lanterna, viram que ele havia caído sobre o corpo de um homem, que parecia estar morto. Sua primeira suposição foi a de que fosse o cadáver de alguém que havia se afogado e sido lançado à praia pelas ondas, mas, ao examinarem mais de perto, constataram que as roupas não estavam molhadas e que o corpo nem sequer estava frio. Levaram-no imediatamente à cabana de uma velha que morava nas redondezas e tentaram, em vão, devolver-lhe a vida. Parecia ser um jovem de feições agradáveis, de cerca de 25 anos de idade. Aparentemente, tinha sido estrangulado, pois não havia qualquer sinal de violência além da marca escura de dedos em seu pescoço. A primeira parte desse depoimento não me interessou em nada, mas, quando mencionaram a marca dos dedos, lembrei-me do assassinato de meu irmão e senti-me extremamente agitado, meus membros tremiam, e uma névoa cobriu meus olhos, obrigando-me a apoiar-me numa cadeira. O magistrado observou-me com um olhar penetrante, naturalmente, tirou de meu comportamento um presságio desfavorável. O filho confirmou o relato do pai, mas, quando chamaram Daniel Nugent, este jurou, de forma categórica, que pouco antes da queda de seu companheiro vira um barco, com um único homem a bordo, a curta distância da praia, e, tanto quanto pôde julgar pela luz de algumas estrelas, era o mesmo barco em que eu acabara de desembarcar. Uma mulher declarou que morava perto da praia e estava parada à porta de sua cabana, esperando o retorno dos pescadores, cerca de uma hora antes de ouvir falar da descoberta do corpo, quando viu um barco, com apenas um homem, afastar-se daquele trecho da costa onde o cadáver seria encontrado mais tarde. Outra mulher confirmou o relato de que os pescadores haviam trazido o corpo para sua casa, não estava frio. Colocaram-no numa cama e o friccionaram, e Daniel foi até a cidade buscar um boticário, mas a vida já havia se extinguido por completo. Vários outros homens foram interrogados acerca do meu desembarque, e concordaram que, com o forte vento do norte que se levantara durante a noite, era muito provável que eu tivesse sido lançado de um lado para outro por muitas horas e fosse obrigado a retornar quase ao mesmo ponto de onde partirá. Além disso, observaram que parecia que eu trouxera o corpo de outro lugar, e era provável que, não conhecendo a costa, eu tivesse entrado no porto sem saber a distância entre a cidade e o local onde depositar o cadáver. Ao ouvir essas evidências, o Sr. Kirvin desejou que eu fosse levado ao aposento onde jazia o corpo, preparado para o enterro, a fim de observar que efeito sua visão produziria em mim. Essa ideia provavelmente foi sugerida pela extrema agitação que eu exibirá quando descreveram o modo do assassinato. Fui, então, conduzido, pelo magistrado e por várias outras pessoas, até a estalagem. Não pude deixar de ser impressionado pelas estranhas coincidências ocorridas naquela noite cheia de acontecimentos, mas, sabendo que estivera conversando com várias pessoas na ilha que habitara mais ou menos a época em que o corpo fora encontrado, estava perfeitamente tranquilo quanto às consequências do caso. Entrei no quarto onde jazia o cadáver e fui conduzido até o caixão. Como descrever minhas sensações ao vê-lo? Ainda me sinto ressequido de horror, e não consigo pensar nesse momento terrível sem estremecer e sofrer. O interrogatório, a presença do magistrado e das testemunhas, passaram como um sonho da minha memória assim que vi, estendido diante de mim, o corpo inanimado de Henry Clerval. Falhei em respirar e, lançando-me sobre o corpo, exclamei: minhas maquinações assassinas também privaram você, meu queridíssimo Henry, da vida? 2 já destruí, outras vítimas aguardam seu destino. Mas você, Clerval, meu amigo, meu benfeitor. O corpo humano não pôde mais suportar as agonias que eu sofria, e fui retirado do aposento em fortes convulsões. Uma febre sucedeu a isso. Passei 2 meses à beira da morte. Meus delírios, como soube depois, eram pavorosos. Eu me chamava assassino de William, de Justine e de Clerval. Às vezes suplicava aos que me atendiam que me ajudassem a destruir o demônio que me atormentava, em outras, senti os dedos do monstro já apertando meu pescoço e gritava em alta voz, tomado de dor e terror. Felizmente, como eu falava em minha língua natal, apenas o Sr. Kirvin me compreendia, mas meus gestos e gritos amargos bastavam para amedrontar os demais presentes. Por que eu não morri? Mais miserável do que qualquer homem jamais fora, por que não mergulhei no esquecimento e no repouso?
A morte arrebata muitas crianças viçosas, as únicas esperanças de seus pais extremosos. Quantas noivas e jovens amantes não estão, num dia, no auge da saúde e da esperança, e, no outro, entregues aos vermes e à decomposição do túmulo? De que matéria eu era feito, para resistir a tantos choques que, como o movimento de uma roda, renovavam continuamente a tortura? Mas eu estava condenado a viver e, ao fim de 2 meses, dei por mim como alguém que desperta de um sonho, numa prisão, estendido em um leito miserável, cercado de carcereiros, chaves, trancas e todo o aparato deplorável de um calabouço. Era amanhã, lembro-me, quando assim recuperei o entendimento, eu havia esquecido os detalhes do que acontecerá e apenas sentia como se uma grande desgraça tivesse de repente caído sobre mim, mas, quando olhei ao redor e vi as janelas gradeadas e a sordidez do aposento em que me encontrava, tudo me voltou à memória, e gemi amargamente. Esse som despertou uma velha que dormia numa cadeira ao meu lado. Era uma enfermeira contratada, esposa de um dos carcereiros, e seu semblante expressava todos os maus traços que com frequência caracterizam essa classe. Os traços de seu rosto eram duros e grosseiros, como os de pessoas acostumadas a ver, sem se comover, cenas de miséria. O tom de sua voz exprimia uma completa indiferença. Dirigiu-se a mim em inglês, e aquela voz me soou familiar, como uma das que eu ouvirá durante meus sofrimentos. "O senhor está melhor agora", disse ela. Respondi no mesmo idioma, com voz fraca: "Creio que sim, mas, se tudo isso for verdade, se eu de fato não sonhei, lamento estar ainda vivo para sentir esta miséria e este horror." "Quanto a isso", respondeu a velha, "se está falando do cavalheiro que o senhor assassinou, acredito que seria melhor para o senhor se estivesse morto, pois me parece que as coisas vão ficar bem difíceis. De qualquer forma, isso não é problema meu, fui mandada para cuidar do senhor e ajudá-lo a melhorar, cumpro meu dever de consciência tranquila, seria bom se todo mundo fizesse o mesmo." Afastei-me com repulsa daquela mulher capaz de pronunciar palavras tão insensíveis a uma pessoa recém-salva, à beira da morte, mas eu me senti exausto demais para refletir sobre tudo o que havia acontecido. Toda a sequência de minha vida me parecia um sonho, às vezes eu duvidava se tudo aquilo era realmente verdade, pois jamais se apresentava ao meu espírito com a força da realidade. À medida que as imagens que flutuavam diante de mim se tornaram mais nítidas, fiquei febril, uma escuridão me envolveu, não havia ninguém ao meu lado que me acalentasse com a voz suave do afeto, nenhuma mão querida me amparava. O médico veio e receitou remédios, e a velha os preparou para mim, mas uma completa negligência era visível no primeiro, e a expressão de brutalidade estava fortemente gravada no rosto da segunda. Quem poderia interessar-se pelo destino de um assassino, senão o carrasco que receberia seu pagamento? Essas foram minhas primeiras reflexões, mas logo soube que o Sr. Kirvin havia demonstrado extrema bondade para comigo. Mandara preparar para mim o melhor quarto da prisão, miserável, na verdade, era aquele melhor, e fora ele quem providenciara um médico e uma enfermeira. É verdade que raramente vinha me ver, pois, embora desejasse ardentemente aliviar o sofrimento de toda criatura humana, não suportava estar presente às agonias e delírios miseráveis de um assassino. Vinha, portanto, de vez em quando, apenas para certificar-se de que eu não estava sendo negligenciado, mas suas visitas eram breves e separadas por longos intervalos. Um dia, enquanto eu me recuperava aos poucos, estava sentado numa cadeira, com os olhos semicerrados e as faces lívidas como as da morte. Eu me via dominado pela escuridão e pela miséria e frequentemente pensava que seria melhor buscar a morte do que desejar permanecer em um mundo que, para mim, estava repleto de desgraça. Em certo momento, considerei se não deveria declarar-me culpado e sofrer a pena da lei, menos inocente, ainda, do que a pobre Justine. Tais eram meus pensamentos quando a porta de meu aposento se abriu e o Sr. Kirvin entrou. Seu semblante exprimia simpatia e compaixão, aproximou uma cadeira da minha e dirigiu-se a mim em francês. "Temo que este lugar lhe seja muito chocante. Posso fazer algo para torná-lo mais confortável?" "Agradeço, mas tudo isso de que o senhor fala nada é para mim. Em toda a terra não existe consolo algum que eu seja capaz de receber. Sei que a simpatia de um estranho pode trazer pouco alívio a alguém esmagado, como o senhor, por uma desgraça tão singular. Mas espero que logo deixará esta morada sombria, pois, sem dúvida, será fácil obter provas capazes de livrá-lo da acusação criminal."
Isso é o que menos me preocupa. Por uma sequência de acontecimentos estranhos, tornei-me o mais infeliz dos mortais. Perseguido e torturado como sou e tenho sido, pode a morte ser algum mal para mim? Nada, de fato, poderia ser mais infeliz e angustiante do que as estranhas circunstâncias que ocorreram ultimamente. O senhor foi lançado, por um acidente surpreendente, nesta costa famosa por sua hospitalidade, imediatamente preso e acusado de assassinato. A primeira visão apresentada a seus olhos foi o corpo de seu amigo, morto de modo tão inexplicável e posto, por assim dizer, no seu caminho por algum demônio. Ao ouvir isso, apesar da agitação que me tomava ao recordar meus sofrimentos, senti também grande surpresa com o conhecimento que ele parecia ter a meu respeito. Suponho que algum espanto tenha aparecido em meu rosto, pois o Sr. Kirvin apressou-se em dizer: assim que o senhor adoeceu, todos os papéis encontrados em seu poder foram trazidos a mim, e eu os examinei, para descobrir algum indício que me permitisse informar seus parentes sobre sua desgraça e enfermidade. Encontrei várias cartas, entre elas, uma que identifiquei, já pelo início, como sendo de seu pai. Escrevi imediatamente para Genebra, já se passaram quase 2 meses desde o envio de minha carta. Mas o senhor está doente, ainda agora treme, não está em condições de suportar qualquer perturbação. Essa incerteza é 1000 vezes pior do que o mais horrível acontecimento. Diga-me que nova cena de morte foi representada, e por quem devo agora lamentar o assassinato? Sua família está perfeitamente bem, disse o Sr. Kirvin com gentileza, e alguém, um amigo, veio visitá-lo. Não sei por que encadeamento de ideias essa imagem surgiu, mas imediatamente me ocorreu que o assassino tinha vindo zombar de minha miséria e me lançar em rosto a morte de Clerval, como um novo incentivo para que eu cedesse a seus desejos infernais. Cobri os olhos com a mão e exclamei, em agonia: "Oh! Tirem-no daqui! Não posso vê-lo, pelo amor de Deus, não o deixem entrar!" O Sr. Kirvin me olhou com semblante perturbado. Não pôde deixar de considerar minha exclamação como um indício de culpa e disse, num tom um tanto severo: eu imaginaria, rapaz, que a presença de seu pai seria bem-vinda, em vez de inspirar tão violenta repugnância. Meu pai, exclamei, enquanto cada traço e cada músculo se desfaziam do sofrimento em prazer. Meu pai veio mesmo? Que bondade, quanta bondade! Mas onde está ele? Por que não se apressa em vir até mim? Minha mudança de atitude surpreendeu e agradou o magistrado. Talvez ele tenha pensado que minha exclamação anterior fora um retorno momentâneo do delírio e, assim, retomou de imediato sua antiga benevolência. Levantou-se e saiu do quarto com a enfermeira. Um instante depois, meu pai entrou. Nada, naquele momento, poderia ter me dado maior alegria do que a chegada de meu pai. Estendi-lhe a mão e exclamei: então o senhor está em segurança, e Elizabeth, e Ernest? Que lugar é este em que você está vivendo, meu filho? Disse ele, lançando um olhar triste às janelas gradeadas e ao aspecto miserável do aposento. Você viajou em busca de felicidade, mas uma fatalidade parece persegui-lo. E o pobre Clerval? O nome de meu infeliz e assassinado amigo foi uma agitação grande demais para ser suportada em meu estado de fraqueza. Derramei lágrimas. Ai de mim! Sim, meu pai, respondi, algum destino do mais horrível gênero paira sobre mim, e tenho de viver para cumpri-lo, ou certamente teria morrido sobre o caixão de Henry. Não nos permitiram conversar por muito tempo, pois o estado precário de minha saúde exigia toda a precaução que pudesse garantir tranquilidade. O Sr. Kirvin entrou e insistiu em que minhas forças não fossem esgotadas por esforço excessivo. Mas a presença de meu pai era, para mim, como a de um bom anjo, e eu recuperei gradualmente a saúde. Quando a doença me deixou, caí numa melancolia sombria e negra que nada podia dissipar. A imagem de Clerval estava para sempre diante de mim, lívida e assassinada. Mais de uma vez, a agitação na qual essas reflexões me lançavam levou meus amigos a temer um perigoso retrocesso. Ai de mim! Por que preservaram uma vida tão miserável e detestada? Seguramente, foi para que eu cumprisse meu destino, que agora se aproxima do fim. Em breve, muito em breve, a morte extinguirá esses batimentos e me aliviará do gigantesco peso de angústia que me arrasta ao pó, e, ao executar o veredito da justiça, eu também afundarei no repouso.
Então, a morte parecia distante, embora o desejo dela nunca deixasse meus pensamentos, e eu frequentemente permanecia horas a fio imóvel e mudo, ansiando por alguma grande revolução que pudesse sepultar a mim e a meu destruidor em suas ruínas. Aproximava-se a época das sessões judiciais. Eu já estava havia 3 meses na prisão e, embora ainda fraco e em constante perigo de recaída, fui obrigado a viajar quase 100 milhas até a cidade do interior onde o tribunal se reunia. O Sr. Kirvin encarregou-se de todas as providências para reunir testemunhas e organizar minha defesa. Poupou-se-me a desonra de aparecer publicamente como criminoso, pois o caso não foi submetido ao tribunal que decide sobre vida e morte. O grande júri rejeitou a acusação, uma vez provado que eu me encontrava nas Ilhas Orkney na hora em que o corpo de meu amigo for encontrado, e, 2 semanas após minha remoção, fui libertado da prisão. Meu pai exultou ao ver-me livre dos tormentos de uma acusação criminal, ao constatar que eu podia novamente respirar o ar fresco e que tinha permissão para voltar ao meu país natal. Eu, porém, não compartilhava desses sentimentos, pois, para mim, as paredes de um calabouço ou de um palácio eram igualmente odiosas. O cálice da vida estava envenenado para sempre, e embora o sol brilhasse sobre mim como sobre os felizes e despreocupados, eu nada via ao redor senão uma escuridão densa e pavorosa, não penetrada por outra luz senão o brilho de 2 olhos fixos em mim. Às vezes eram os olhos expressivos de Henry, desfalecendo na morte, as órbitas sombrias quase cobertas pelas pálpebras e pelos longos cílios negros que as contornavam, às vezes eram os olhos aguados e turvos do monstro, como eu os vira pela primeira vez em meu quarto, em Ingolstadt. Meu pai tentou despertar em mim os antigos afetos. Falou de Genebra, que eu em breve voltaria a visitar, de Elizabeth e de Ernest, mas essas palavras só arrancavam de mim profundos gemidos. Às vezes, é verdade, eu sentia um desejo de felicidade e pensava, com melancólica doçura, em minha amada prima, ou ansiava, com uma devoradora maladia do paz, ver mais uma vez o Lago Azul e o rápido Roda, que me haviam sido tão caros na infância, mas meu estado geral de espírito era um torpor, no qual uma prisão era tão bem-vinda quanto a mais divina paisagem da natureza, e esses lampejos raramente eram interrompidos, exceto por paroxismos de angústia e desespero. Nesses momentos, muitas vezes tentei pôr fim à existência que eu odiava, e foram necessários cuidado constante e vigilância ininterrupta para impedir que eu cometesse algum ato terrível de violência. Contudo, uma obrigação ainda me restava, cuja lembrança acabou triunfando sobre meu desespero egoísta. Era necessário que eu retornasse sem demora a Genebra, para velar pelas vidas daqueles a quem amava tão ternamente, e para espreitar o assassino, de modo que, se algum acaso me conduzisse ao local de seu esconderijo, ou se ousasse novamente arruinar-me com sua presença, eu pudesse, com pontaria infalível, por fim à existência da imagem monstruosa a qual eu havia conferido a zombaria de uma alma ainda mais monstruosa. Meu pai ainda desejava adiar nossa partida, temendo que eu não suportasse as fadigas de uma viagem, pois eu era um destroço esfacelado, à sombra de um ser humano. Minhas forças haviam desaparecido. Era pouco mais do que um esqueleto, e a febre consumia, dia e noite, meu corpo debilitado. Entretanto, como eu insistia em deixar a Irlanda com tanta inquietação e impaciência, meu pai julgou melhor ceder. Embarcamos em uma embarcação com destino a Havre de Graça e zarpamos, com vento favorável, das costas irlandesas. Era meia-noite. Eu jazia no convés, olhando para as estrelas e ouvindo o quebrar das ondas. Saudei a escuridão que escondia a Irlanda de minha vista, e meu pulso bateu com alegria febril quando pensei que em breve veria Genebra. O passado me surgia como um sonho horrendo, ainda assim, o navio em que eu estava, o vento que me afastava da odiada costa da Irlanda e o mar que me cercava mostravam-me, de forma demasiado contundente, que não era vítima de uma ilusão, e que Clerval, meu amigo e mais querido companheiro, caíra vítima de mim e do monstro que eu criará. Repassei, em memória, toda a minha vida, minha tranquila felicidade quando morava com a família em Genebra, a morte de minha mãe e minha partida para Ingolstadt. Lembrei, estremecendo, o entusiasmo louco que me impelira à criação de meu inimigo hediondo e recordei a noite em que ele viveu pela primeira vez. Não pude prosseguir nessa cadeia de pensamentos, 1000 sentimentos me comprimiam, e chorei amargamente. Desde minha recuperação da febre, eu havia contraído o hábito de tomar, todas as noites, uma pequena quantidade de láudano,
pois era somente por meio desse medicamento que eu conseguia o repouso necessário à preservação da vida. Oprimido pela lembrança de minhas diversas desgraças, tomei então o dobro da dose habitual e logo adormeci profundamente. Mas o sono não me trouxe alívio para o pensamento e a miséria. Meus sonhos apresentavam mil imagens que me enchiam de pavor. Perto do amanhecer, fui dominado por uma espécie de pesadelo. Senti a garra do demônio em meu pescoço e não conseguia me libertar. Gemidos e gritos ressoavam em meus ouvidos. Meu pai, que velava por mim, percebendo minha agitação, despertou-me. O estrondo das ondas me cercava. O céu nublado se estendia acima de nós. O demônio não estava ali. Um sentimento de segurança. A sensação de que uma trégua se estabelecera entre aquela hora presente e o futuro irresistível e desastroso, comunicou-me uma espécie de esquecimento calmo, ao qual a mente humana, por sua própria estrutura, é particularmente suscetível.